Olá, aluno, olá, aluna. Bem-vindos a mais uma aula de arte. Lembrando que na unidade anterior nós falamos sobre o período arcaico da arte grega, né? E nessa unidade nós vamos dar continuidade a esse estudo, analisando de maneira mais detalhada o período clássico e o período helenístico, ok? Você já ouviu as expressões assim, como esse filme é um clássico? Esse livro é um clássico da literatura. Esse meme é um clássico. O que você acha que a palavra clássico quer dizer nesse contexto? Então vamos lá descobrir? Período clássico. Por volta de 480 a.C., a Grécia foi invadida pelos persas. Vamos entender nesse momento aqui a questão do clássico, mas a gente precisa entender também o contexto histórico quando esse período aconteceu, o que estava acontecendo lá no contexto social, né, no contexto de forma geral. Então, a gente precisa entrar nesse âmbito aqui, ok? Por volta de 480 a.C., a Grécia foi invadida pelos persas. Anteriormente, os dois povos já haviam entrado em confronto e nas duas vezes os persas foram derrotados. A vitória grega enriqueceu a cidade de Atenas e foi considerada tão importante para essa civilização que se tornou o marco inicial do período artístico conhecido como clássico. Então, a gente entra nesse contexto histórico aqui e aí a gente se pergunta por quê que a vitória grega enriqueceu a cidade de Atenas, né, que é uma cidade grega. Por quê? Você vai ver isso muito em história, né? Vocês podem perguntar ao professor de vocês de história sobre isso. Pois, quando haviam essas guerras, né, o povo que perdia, eles automaticamente, quem vencia ficava com os despojos daqueles povos. Ficavam com tudo que tinha de mais valioso de quem perdia. Ou seja, a Grécia, nesse momento, ela venceu tantas vezes os persas que elas só foram pegando despojos. Então, né, isso enriqueceu a cidade de Atenas. Né? Por isso ela foi considerada tão importante para a civilização, né, que se tornou o marco inicial do período clássico. O termo clássico foi empregado posteriormente pelos romanos, civilização que dominou a Grécia, para se referir àquilo que, de tanta qualidade, deveria ser imitado. Então, ou seja, quando a gente fala sobre clássico, quando a gente usa esse termo, nossa, esse filme é um clássico, esse livro é um clássico, nós estamos falando sobre qualidade, nós estamos falando sobre perfeição. Então, o período clássico, nós vamos trazer isso sobre a busca da perfeição, a busca da qualidade, ok? Olha aí, ó. Nós estamos vendo essa escultura, né, chamada O Garoto de Critios, ok? Essa escultura está no Museu de Acrópole, em Atenas. Diferente também das esculturas do período arcaico, lembra do Kouros, Coré? Pode-se notar certo movimento nessa peça, sim. Você observa que uma perna dele está levemente inclinada para frente. Aquela posição que a gente faz, né? Que uma perna fica mais estática no chão e a outra perna meio que descansa. Diferente do período arcaico, que a gente viu muitas essas esculturas rígidas, né? Sem movimento. Nesse período, nós vamos começar a ver esses movimentos. Segundo o professor de História da Arte, José Leonardo do Nascimento, a intenção maior dos gregos nesse período, preste atenção nisso, era de representar o movimento do corpo humano livre no espaço. Nesse período, quando a Grécia ainda era independente, os gregos não se interessavam em fazer retratos, pois não desejavam retratar uma pessoa em particular de modo fiel e estático, mas o ser humano em geral, de maneira fiel, segundo os moldes de beleza
por eles estabelecidos. Então, eles tinham moldes e padrões estabelecidos de perfeição, de beleza. Então, quando a gente vai falar sobre arte grega, arte clássica, nós vamos imediatamente lembrar que é uma arte com qualidade, é uma arte que buscou a perfeição, que buscou o fiel, retratar o fiel, ok? Na civilização da Grécia Antiga, as esculturas também tinham uma função educativa, de formação como cidadão. A representação do movimento controlado de uma escultura demonstrava, portanto, a importância da razão da vida dos gregos. Se você for estudar um pouquinho profundo os gregos, você vai ver que tudo era feito controladamente, racionalmente, pensadamente. Eles faziam as coisas de maneira racional, não assim, fazia tudo atropelando tudo, fazia de qualquer maneira, vamos dizer assim, né? Não, eles faziam tudo com movimento controlado, tudo pensadamente. Esse era o estilo de vida dos gregos. E automaticamente tudo o que eles faziam, as representações artísticas tinham esse mesmo segmento, um segmento controlado, um segmento racional. Então, você vai ver nessas esculturas que elas também passavam esse ensinamento para eles, né? Era tudo calculado, pensado para que a escultura pudesse ser fiel, que ela pudesse ter qualidade, que ela pudesse ser perfeita, ok? Você observa aqui diferente, olha que diferença de escultura do período arcaico. Nossa, nós estamos vendo aqui um atleta, ok? Nós estamos vendo que ele está com um disco na mão, certo? E aí ele está fazendo aquele movimento que o atleta faz, aquele impulso que ele pega lá atrás para lançar o disco. Então você consegue captar exatamente esse movimento, você vê toda a energia desses músculos, ok? Toda a tensão desses músculos. Olha só, que perfeição, que busca, né, do que é verdade, do que é fiel. Existe aqui um dinamismo nessa escultura, né? Você vê um movimento incrível, né? Vamos continuar. As construções arquitetônicas também seguiam regras de proporção. No entanto, esses cânones sofriam alterações de acordo com o ângulo sob o qual eram vistos. Então, nós temos aqui, né, a imagem abaixo é do Partenon, tá? É um templo grego construído nesse período em homenagem à deusa Atena. Esse espaço aqui é um espaço sagrado, era morada de Atena, nenhum fiel podia entrar, ok? Foi construído com colunas cilíndricas, né? O Partenon era muito observado pelas pessoas, tá? Mas era observado de fora. Muito bem. Isso foi levado em consideração quando o templo foi planejado, de modo que suas colunas foram construídas de um jeito que suas proporções não fossem distorcidas aos olhos humanos. Então você vê que até nas construções arquitetônicas eles seguiam o mesmo padrão, um padrão de qualidade. Eles se preocupavam de fazer algo com proporção tão exata que depois as pessoas não pudessem ter a visão distorcida se olhassem em determinado ângulo. Tamanha foi esse controle dessa perfeição, dessas proporções. Interessante, né, gente? Olha só, aqui nós temos aqui, ó, estilos de colunas gregas. Nós temos 3 estilos, então. A dórica, a jônica e a coríntia, ok? Nós, portanto, vamos ver construções arquitetônicas com esses padrões de colunas. Você vê nesse templo aqui? Vamos lá, uma pergunta para vocês. Que tipo de coluna você acha que foi representada aqui nessa construção arquitetônica? A dórica, a jônica ou a coríntia? Bom, se você respondeu dórica, você acertou. Aqui nós estamos aqui com o estilo, nesse templo, né, do Partenon, nós estamos vendo
colunas em estilo dórica, ok? E essas colunas, elas são divididas em base. Aqui, infelizmente, eu cortei, mas aqui tem uma basezinha, né, maior um pouquinho que a coluna. Nós temos a coluna em si e nós temos essa parte, o capitel. Essa parte é o capitel, essa parte aqui é o capitel e essa parte aqui é o capitel. É a parte superior, acima da coluna, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho sobre elas. A coluna dórica era uma coluna canelada, né? O que significa canelada? Ela tinha uns riscozinhos na vertical, né? Seu capitel não contém ornamento. Naquela parte superior, como você viu lá no templo Partenon, não tem decoração, ok? Não tem ornamento, não tem decoração. Na coluna jônica, a coluna é mais fina, tá? E entre o degrau há uma base. O capitel apresenta duas volutas, que é um ornamento em formato de espiral. Nós podemos voltar aqui para mostrar. Olha, nós vemos aqui, ó, é uma coluna mais fina, embora aqui até nem pareça, até, gente, mas, na verdade, né, na prática, é uma coluna mais fina, ok? E aqui no capitel, nós vemos essa decoraçãozinha, ó, em formato de espiral. Então, todas as vezes que você vê uma coluna com esse formato aqui no capitel, uma coluna mais fina, com esse formato, é a coluna em formato jônica, ok? Ó. Coluna coríntia. Há uma base entre a coluna e o degrau. O capitel é decorado com folhas de acanto, que é um tipo de enfeite que se assemelha a certos tipos de folhagens. Vamos voltar. Dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Essa é a coluna coríntia. Todas as vezes que você vê essa coluna com toda essa decoração, lembrando formatos, né, de folhas, de folhagens. Então, você vê que das três é a coluna com o capitel mais decorado, tá? E com essa decoraçãozinha em folhagem é a coluna coríntia. O outro tipo de construção que surgiu nesse período foram as cariátides, estátuas de formas femininas que faziam o papel da coluna dos templos, que é o exemplo aqui da imagem aqui ao lado, tá vendo? Ao invés de serem aquelas colunas padrões, né, com aquelas frissurazinhas, aquelas riscazinhas, não. Aqui é uma estátua feminina que faz esse papel da coluna. Então, ela é denominada cariátides, tá? E a representação masculina, ou seja, quando essas colunas são homens, representações masculinas, são chamados de atlantes, ok? Então, aqui nesse período, nós vemos, diferentemente do período arcaico, lembra? Do Kouros, Coré, aqui nesse momento, nesse estilo, ok? Nesse estilo de coluna, nós vamos ter as cariátides e os atlantes, ok? No período clássico, também há registros de uma técnica de pintura em cerâmica que ficou conhecida como técnica de fundo branco. Essa técnica foi utilizada principalmente em vasos para carregar óleo em rituais fúnebres. Ok? Então, a gente também vê achados, né, de cerâmicas, ok? Com essa técnica, diferente daquelas que a gente estudou, lembra? Essa técnica é diferente, o fundo é branco. Aqui embaixo nós estamos vendo uma escultura desse período, do período clássico. Aqui está o Apolo de Belvedere. A partir do século XIV a.C., as esculturas passaram a apresentar formas mais elegantes, entre aspas. A tensão muscular, aquela força, energia do atleta, aquelas posições com bastante representação muscular, né, fazendo aquela tensão, aquele movimento já não era tão marcante, ok? No lugar dessa tensão muscular, surgiu a postura escultórica. Ainda a gente percebe o movimento, ok? Você observa nessa figura aqui ao lado, tá? Você percebe o movimento, mas não aquele movimento enérgico, aqueles músculos tensionados. Mas você observa uma escultura mais elegante, com uma pose mais elegante, com um movimento elegante, tá? Esse tipo de representação humana sintetiza o modelo grego de beleza e de perfeição. Então, essa característica, crianças, é marcante nesse período, né? Nessa arte, na arte grega, né? É a busca da beleza,
da perfeição e da qualidade. Aí nós passamos para o período helenístico. O período helenístico teve início com a vitória do rei da Macedônia, Alexandre o Grande, sobre a Magna Grécia. Então, Alexandre, a Macedônia, venceu a Grécia em suas guerras. O exército macedônio destruiu muitas cidades gregas, mas Atena ela foi preservada por Alexandre, que a considerava o berço da civilização humana. Mesmo após a morte do rei, a dominação ainda continuou, ou seja, eles continuaram dominando outros lugares, pois a Grécia foi dividida e governada por seus generais e, por fim, pelos romanos. Então, toda a Grécia ela foi dominada, né? Ela estava sendo dominada e cada lugar tinha o seu governante, ok? Nesse período surgiram os primeiros retratos, né? No período clássico, nós víamos os artistas não representando pessoas com características particulares. Lembra que a gente falou sobre isso agora? Eles não faziam retratos, mas faziam o homem de maneira geral, ok? Aqui não, nesse período helenístico começou a surgir os retratos, tanto em esculturas quanto em pinturas, resultado da influência que a arte romana exerceu sobre a estética grega. Então, foi sobre influência da arte romana. Eles dominaram a Grécia e eles trouxeram essa influência, ok? E eles começaram a fazer, então, os retratos, né? Nas esculturas, nas pinturas. Aqui nós vemos uma famosa escultura helenística, ok? Essa é a Vitória de Samotrácia. É uma escultura que está no Museu do Louvre, em Paris. Tamanha sua importância, né? Então, ela é uma escultura em mármore, tá? Com 2 metros e 45 centímetros de altura. Representa uma deusa mensageira da vitória, tá? Ela foi esculpida para ficar na proa, parte da frente de um navio, olha só. Ela foi construída para isso, ok? Então, ela representa bem as características, né, das esculturas do período helenístico, dimensões maiores do que as criadas no períodos anteriores. Ela tinha uma proporção maior, 2,45 metros, de fato, é algo, né, com dimensão bem grande, tá? Então, na verdade, sua grandiosidade, né, é um exagero dramático. Então, você vê aqui uma escultura que ela foi feita para a proa de um navio. Nesse caso, ela está sem a cabeça, né? Não foi possível ter a cabeça nesse momento aqui, né? Ela não foi preservada de alguma forma, ok? Mas então ela foi trazida e colocada lá para ser guardada, para ser preservada no Museu do Louvre, ok? Então você percebe aqui essa estátua, essa escultura linda do período helenístico, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!